Notícia urgente chegando agora de São Paulo, direto do ABC Paulista. Um deslizamento de terra sobre uma casa. Por um milagre, as vítimas sobreviveram. E é para lá que a gente vai com o repórter Ayrton Salles Júnior, que traz as últimas informações. Bom dia, Salles. Oi, Dalisson. Bom dia para você, para quem nos acompanha a partir de agora nessa edição do Primeiro Impacto. Dalisson, isso aconteceu exatamente no Jardim Santo André, aqui na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Segundo os moradores, aconteceu no finzinho da madrugada, começo da manhã. Muita gente ainda estava se levantando para ir trabalhar, tocar aí as atividades diárias de todos os dias, né? Levar a criança para a escola, uma consulta médica, sair para o trabalho, pegar um transporte público. E uma das moradoras com as quais a gente conversou, ouviu um barulho, né? Percebeu como se fosse um tremor de terra, abriu a janela e quando viu, parte da terra estava deslizando. Ela de imediato avisou os familiares que estavam em casa, conseguiu avisar alguns vizinhos, mas esse tipo de situação acontece de forma muito rápida. Nesse caso, houve uma certa sorte aí que ela conseguiu visualizar o início desse deslizamento de terra e rapidamente deixou a casa e conseguiu avisar alguns vizinhos. E, infelizmente, nem todo mundo naquele momento conseguiu deixar o local. Vou até pedir para o Adriano Tadeu mostrar a região para a gente aqui. A área está isolada nesse momento. O pessoal da Defesa Civil permanece por aqui garantindo o isolamento, o bloqueio da área para que ninguém tenha acesso, a Polícia Militar também fazendo a escolta, garantindo a segurança aqui do local. Foi exatamente neste ponto, nesse morro, onde pelo menos 3 imóveis, segundo o Corpo de Bombeiros, foram atingidos pela quantidade de terra que cedeu, que deslizou. O que os moradores disseram? Que eles percebem que toda vez que chove, toda vez que o volume de água considerável atinge essa região, eles já perceberam anteriormente uma certa movimentação de terra, uma quantidade pequena de terra deslizando, mas segundo eles não têm o que fazer, não tem outro lugar para onde ir, acabam se arriscando, acabam ficando aqui e dessa vez a situação tornou-se mais séria. O que a gente tem de confirmado até agora, Dalisson, segundo a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros, no momento em que isso aconteceu, pelo menos 12 pessoas que fazem parte de 3 famílias estavam nessa área e foram atingidas, né? Foram de alguma forma atingidas pela quantidade de terra que desceu. Dessas 12 pessoas, 4 ficaram soterradas. O último a ser resgatado foi um homem de 41 anos, esse precisou de um atendimento médico um pouco mais direcionado, foi levado para uma unidade de saúde aqui de Santo André, mas já recebeu alta, já está bem, já foi liberado para voltar e conversar com a família. Como você bem pontuou antes do início da nossa participação ao vivo, Dalisson, por sorte, a situação não se tornou ainda mais trágica. Ela se limitou agora na questão do susto mesmo, do terror daquele momento, de tensão, apesar de algumas pessoas não terem conseguido descer de imediato. Um grupo de pelo menos 4 chegou a ser soterrado, mas os bombeiros chegaram rapidamente por aqui, retiraram essas pessoas, ainda era possível visualizá-las em meio à quantidade de terra que as atingiu, foram retiradas e tiveram ferimentos leves e apenas esse homem de 41 anos, que foi um susto um pouco maior, ele ficou numa área mais difícil de ser retirado, mas um tempo depois também foi resgatado pelos bombeiros e já recebeu atendimento médico, também já foi liberado. As famílias foram orientadas, claro, a deixar a área aqui, porque existe previsão de chuva também para os próximos dias, além do frio também a questão da chuva, isso aumenta o risco de novos deslizamentos. Infelizmente a gente vê que aqui é uma área de risco, tem muitos imóveis próximos à área de encosta, à área do morro, isso dificulta ainda mais essa situação. Essas famílias devem ir a partir de agora para casa de parentes, de amigos, até que a Defesa Civil libere novamente a área para circulação. A gente, assim que chegou no momento de toda aquela correria, Dalisson, a gente conseguiu conversar com 2 moradoras, vamos ouvir o que elas disseram, o que elas relataram. Barulho e fui ver na janela, quando eu vi já caiu tudo e eu fiquei presa. Aí já comecei a gritar pro meu vizinho da frente, para acudir nós, porque tudo o barro ficou em cima da minha cama, onde meu esposo estava e meus outros 2 filhos. Eu vi um destrondo, aí via os barros caindo em cima do telhado, aí já vi o telhado arriando e o grito da vizinha, por socorro. Aí a geladeira caiu, os móveis caíram e o meu barraco arriou. Uhum. Dói mais de saber que são pessoas muito simples, né? Pessoas pobres que com muito custo e sacrifício do trabalho conseguiram construir a sua casinha de madeira, que é só para dar um teto para os filhos. Não tem móveis básicos dentro de casa, uma televisão, né? Uma cama, uma geladeira, um fogão, às vezes um guarda-roupa, uma cômoda doada e acaba perdendo tudo porque vem aí a chuva, deslizamento de terra. Graças a Deus, nesse caso, o mais importante se manteve, que foi a vida dessas pessoas. Que eles possam reconstruir a vida num outro lugar e principalmente contem, se não com a ajuda do poder público, com a solidariedade
né, das pessoas. Obrigado por enquanto ao Salles, que segue acompanhando de perto esse desabamento, esse deslizamento de terra. Qualquer novidade, a gente se mantém em contato, ele volta ao vivo aqui para falar com a gente.